A partir de hoje, o Repórter Brasil começa a exibir uma série de reportagens especiais sobre a independência do país. A gente vai mostrar o trajeto até o Ipiranga, falar sobre o Museu da Independência e sobre personagens importantes da história, como a Princesa Leopoldina. Na estreia, você vai conhecer os detalhes da viagem que Dom Pedro I fez pela Via Dutra até chegar ao Ipiranga. Foram mais de 600 quilômetros percorridos a cavalo para conter uma briga envolvendo os paulistas. Uma parte queria que Dom Pedro acatasse as ordens do rei e voltasse para Portugal. E a outra queria o contrário. Estava pronto o cenário para a nossa independência. Via Dutra que liga o Rio de Janeiro a São Paulo. Metade de tudo que é produzido no Brasil passa por aqui todos os dias. E quase 200 anos atrás, Dom Pedro fez esse mesmo trajeto. Foi uma viagem de 10 dias que culminou na independência do Brasil. Todos os lugares que ele para são locais de pessoas importantes para a economia da região. Então, ele já vai tecendo alianças políticas em agosto de 1822 até chegar em São Paulo. Na época, o momento político era bem conturbado. Em São Paulo, tinha um grupo que queria que o príncipe regente acatasse as ordens de Portugal e voltasse para a Europa. Já um outro grupo defendia que ele permanecesse no Brasil. Foi para apaziguar os ânimos paulistas que Dom Pedro fez essa travessia. Aqui em Bananal, ele vai parar numa fazenda que ainda hoje existe, chamada Pau d'Alho. E ele pede um prato de comida. E ele está vestido de viajante, ninguém sabe que ele é príncipe. Na época não tinha internet, não tinha revista, jornal, né? Você não sabia qual era a cara do fulano. E aí a dona da casa fala, não posso recusar comida, né, para um viajante, mas vai comer lá na cozinha que a gente tá esperando gente especial aqui. Aí ele vai lá na cozinha, come na cozinha e vai embora. Aí quando a comitiva dele chega, é que ela descobre que aquele cara, na verdade, era o príncipe, né? Esse aqui é o bairro da Penha, na zona leste de São Paulo. As atividades econômicas principais daqui são o comércio e os serviços. Mas lá no século XIX era diferente. Aqui era a parada obrigatória de tropeiros e dos negócios envolvendo o café. E Dom Pedro também parou por aqui antes de seguir viagem. Aqui a história que eu, quando eu era menina, é da casa aqui, aonde é o posto, era a mansão onde Dom Pedro pernoitava. Foi nesse bairro, que fica no alto de uma colina, que Dom Pedro acabou com o governo provisório e virou uma espécie de governador, enquanto Leopoldina, a princesa, assumiu a regência do Brasil. Algumas relíquias do período a gente encontra até andando pelo bairro. O desenho da rua Doutor João Ribeiro ainda é o mesmo do tempo do Império. As calçadas quase não existem de tão estreitas. É bem estreitinha mesmo, ainda mais com bebê, com mala, bebê e tudo, é difícil passar. Outro tesouro arquitetônico é essa igrejinha, que na época era uma pequena capela construída em 1682. Dom Pedro assistiu a uma missa aqui com a guarda real. Alguns historiadores afirmam que não foi uma simples passagem, mas ele se demorou aqui do dia 24 para o dia 25 para como que checar como estava a situação de São Paulo, porque havia uma revolta que precisava ser contida. Na passagem por São Paulo, Dom Pedro I se hospedou por 11 dias no pátio do colégio, local de fundação da cidade. Mas o endereço mais simbólico dos eventos da independência tem a ver com esse riacho que em Tupi-Guarani significa água vermelha ou água barrenta. Foi nas margens do Ipiranga que Dom Pedro teria dado o famoso grito de independência em 7 de setembro de 1822. Quem mora no bairro vive em um dos cenários mais importantes da história brasileira. Ao todo, são 161 mil metros quadrados, com o Museu Paulista, o Monumento à Independência, a Casa do Grito e o Bosque. A sensação de andar por aqui é a de passear na primeira estrofe do hino nacional. Você tem um parque que ele está no centro da cidade, com todos os benefícios, ar puro, tudo isso
dentro do centro. O Ipiranga foi o primeiro bairro de São Paulo a ter uma bandeira própria com os símbolos do local onde foi proclamada a independência. Teve uma forte imigração libanesa. Por aqui morou uma das famílias mais ricas da elite paulistana, os Jafé. Mas o Ipiranga também era um bairro operário, com tecelagens importantes e a fábrica das linhas corrente. Eu nasci aqui, eu não conheço outro bairro. Então aqui para mim... Antes de chegar aqui ao bairro do Ipiranga, Dom Pedro esteve na cidade de Santos. Mas essa viagem a gente faz amanhã. Até!